Boa noite a todos. Estamos a 1 minuto de iniciar. Eu já me apresentei, sou o professor Francinaldo Freitas Leite, do Centro Universitário Unitepac, Araguaína do Tocantins, e serei o mediador dessa sala. Eu queria pedir, por gentileza, que os apresentadores dos seus trabalhos, no momento em que estivessem apresentando, por favor, liguem as câmeras para facilitar, né, a nossa comunicação e para motivar as pessoas que estão assistindo a ter mais atenção para o que vocês estão apresentando. Tudo bem? Aqueles que chegarem depois, eu vou acompanhar o chat aqui, que for apresentador, vai ter a oportunidade de apresentar, mesmo não chegando no horário. Porém, quando encerrarmos, eu não tenho como aceitar. Tá? Digo isso porque ontem, depois que eu já estava fechando a sala, me despedindo, quando já tinha tido comentários de todos os grupos, apareceu um colega que não estava conseguindo apresentar. Então, eu acredito que até a parte dos comentários dá para a gente segurar a sala para quem chegar depois. Mas, por favor, se algum colega que está aqui e seu trabalho e não está incluído como palestrante, já se manifeste para facilitar a nossa vida. Beleza? Então, o nosso primeiro trabalho será apresentado pelo Daniel Evangelista Salles, as demandas da atualidade e as TICs, a informação da educação física, um relato de experiência. Então, fique à vontade para se apresentar e, em seguida, apresentar o seu trabalho. Você tem 10 minutos para isso. Ok, obrigado, professor. Eu vou projetar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Ok. Bom, eu sou o Daniel, né? Esse relato, ele é da professora Letícia e meu. Nós somos professores da rede dos colégios Tiradentes, da Polícia Militar. E o título do nosso trabalho é As Demandas da Atualidade e as TICs a favor da educação física, um relato de experiência. Então, tudo começou, né, com a chegada do Covid, né? Nós sabemos que é um problema epidemiológico que está afligindo o mundo inteiro. Toda a sociedade está precisando passar por transformações e a educação, como inserida dentro da sociedade, precisou se adequar também. E quando instaurou o isolamento social, nós encontramos um problema, né? Como pensar as aulas dentro dessa proposta de isolamento. Então, na nossa realidade, em um dia nós estávamos no regime presencial, no outro já remoto, e havia uma preocupação. Como transportar tudo aquilo que fazíamos antes para essa nova realidade sem perder a qualidade daquilo que já era feito. Era um desafio, e esse desafio ele trouxe ainda outros desafios juntos, como, por exemplo, quando a gente pensa a educação física, né? Então, a educação física escolar, que antes utilizava quadra e os materiais, agora ela precisava abrir mão daquilo e se adequar às novas ferramentas, no caso, as TICs, né? Que são as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Então, aí já estava instaurando um desafio, né? Entender essas ferramentas, aprender como usá-las, dominá-las. E mais do que isso, havia um grande desafio de pensar o corpo dentro dessa nova proposta, né? Como nós trabalharíamos todos os conteúdos pertinentes à educação física nessa nova realidade? Será que haveria esse espaço? Como isso seria possível? E aí, por fim, nós chegamos numa questão crucial para a nossa prática, que era teoria e prática. A gente sabe que a educação física ela vem construindo há muito tempo discussões sobre o espaço da teoria, aquela dicotomia, aquela velha dicotomia de corpo e mente. Existe espaço para a teoria dentro da prática? Como utilizar essa teoria a nosso favor? E nesse momento, especificamente, a gente vê o contrário. A gente vê que é mais fácil trabalhar a teoria e a pergunta é, qual é o espaço para essa prática, né? Qual é o espaço sobre o saber fazer? E isso trouxe uma certa preocupação, porque, como eu disse, o caminho mais fácil era apenas trabalhar a teoria, mas não seria uma prática efetiva e, com certeza, a qualidade do nosso trabalho estaria comprometida. Então, nós decidimos pensar nisso e construímos 4 perguntas, e essas perguntas nortearam o nosso trabalho,
porque se conseguíssemos problematizar essas perguntas, a gente teria um indicativo de uma possível prática. E as perguntas eram: como pensar a educação física escolar no isolamento social, né? Como transportar aquilo que era feito para essa nova realidade? Será que isso é possível? Quais as transformações que seriam necessárias? E ainda perguntamos qual é o lugar do corpo nas aulas de educação física à distância. Existe esse espaço para o corpo? Existe esse lugar? Se ele existe, como ele acontece? Quando ele acontece? Como isso é possível? E também, né, como tratar o saber fazer, que seria a prática no ensino remoto. Tem como fazer uma prática à distância, utilizando câmeras, utilizando as plataformas? Os alunos gostariam disso? Como seria a aceitação de pais? E, por fim, nós estávamos pensando essas práticas corporais dentro de uma lógica que rompesse com o ensino tradicional presencial. Então, como pensar os conteúdos, como pensar tudo aquilo que nós precisávamos trabalhar, porém agora nessa nova realidade. Então, se nós conseguíssemos responder essas perguntas, ou ao menos problematizá-las, a gente conseguiria pensar num caminho possível. E foi isso que aconteceu. Então, nós escolhemos os jogos de procura, porque era o conteúdo que precisávamos trabalhar naquele momento, né? Aqui no nosso colégio nós temos um livro, e esse livro ele é um livro integrado da Positivo, e era o conteúdo do momento. Então, precisávamos trabalhar jogos de procura. Mas como, né? Precisávamos situar, adaptar, problematizá-lo, para que, de fato, fosse uma prática significativa para professores e alunos e que atendesse essas dimensões teóricas e práticas, respondendo aquelas questões anteriores. Então, nós fizemos 4 momentos, né? Um primeiro momento era um jogo de procura com memorização, e para isso nós usamos a ferramenta do Google Meet, sites, plataformas. Então, os alunos eles jogaram um jogo online de memorização durante a aula, né, com a mediação dos professores. Eles construíram jogos de memorização para fazer em casa e nos davam relatos de como isso foi feito, através de fotos, vídeos. O segundo momento foi um jogo de procura com personagens, uma brincadeira chamada Gato Mia, onde uma pessoa emite um som e as outras vendadas têm que descobrir aonde eles estão. Passamos também pelos jogos de procura com representação de papéis, sorteamos animais, então os alunos não contavam qual era o animal, mas eles imitavam esse animal durante a aula e tinham que encontrar o seu par, que era um outro aluno. E por fim, né, o terceiro momento, que para nós foi o momento mais significativo, nós trabalhamos com jogos de procura com pistas e enigmas. Então, os enigmas era o primeiro momento, né, e eles precisavam decifrar alguns enigmas que seria o caminho para o próximo jogo, que eram jogos de pistas. E aí nós tivemos uma participação fundamental dos pais que fez a prática acontecer de maneira efetiva. Então, os pais esconderam essas pistas pela casa e durante a aula, com câmeras ligadas, os alunos procuravam por essas pistas e uma pista levava a outra até que eles chegassem no tesouro, que era a proposta da aula. E por fim, trabalhamos também um jogo que era o Encontre-me mais rápido possível, onde durante a aula a gente dizia alguns objetos que eles precisavam achar dentro de sua própria casa. E foram esses 4 momentos e o resultado para a gente foi um resultado muito positivo, porque, primeiro, nós conseguimos uma participação efetiva dos alunos, conseguimos adequar a realidade, né, transformar tudo aquilo que seria feito dentro de uma quadra para um outro ambiente, né, um ambiente virtual, e também conseguimos contemplar as 2 dimensões, teórico e prática. E também, né, gente, porque logo no início da pandemia, ainda estávamos em adaptação, os alunos estavam se adaptando, os pais se adaptando, todo mundo com dificuldade para entender essa nova realidade e essas ferramentas, que a princípio era algo que nos assustava, mas que hoje a gente pode dizer que é o carro-chefe, né, porque tem feito as coisas funcionarem, tem feito a engrenagem funcionar. E, por fim, eu acho que o ponto que a gente deve considerar com maior interesse foi a grande participação de alunos e de pais. Tivemos um retorno positivo muito grande dos pais, pais esses que já estavam frustrados, né, com essa nova proposta de ensino, e para a gente foi interessante poder afirmar que seria possível repensar a educação física mesmo neste momento. Vez que estávamos presentes, que estávamos juntos, mesmo à distância, estaríamos juntos com eles nessa proposta. E é esse o nosso trabalho, professor.
Ok, muito obrigado, Daniel, pela sua apresentação. Peço que você permaneça na sala, pois ao final teremos a sessão de perguntas. Então, o próximo trabalho, queria convidar o Diego Ramires Silva Santos para apresentar o trabalho Educação Física, dialogando e construindo futuros possíveis. Fique à vontade, Diego, você tem 10 minutos para apresentar o seu trabalho e se apresentar também. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Diego Ramires, eu sou graduado pela Federal de Lavras, tenho mestrado em sustentabilidade pela Federal de São João del Rei e atualmente faço doutorado por currículo pela Federal do Rio de Janeiro, na área de educação. Eu enviei um trabalho que eu desenvolvi enquanto eu dei aula onde eu resido, que é Lambari, no sul de Minas. O nome do trabalho que eu enviei chama Educação Física, dialogando e construindo futuros possíveis. Em geral, esse trabalho ele é um flerte, é um convite a nós, como profissionais da área, enquanto professores, enquanto formadores de opinião, a repensar a nossa relação com o currículo da educação física. Eu tentei ter uma conversa franca com meus alunos, quando eu assumia as aulas, sobre qual é o objetivo da educação física, o que eles entendiam como educação física e a sugestão deles sobre educação física. Foi um debate interessante, porque foi justamente na escola onde eu fiz meu ensino fundamental, e foi uma conversa bem interessante que trouxe grandes frutos para minha formação enquanto professor, enquanto educador, enquanto pessoa. Porque foi um trabalho que eu realizei com eles, que durante 6 meses eu substituí um professor que me deu aula durante o ensino fundamental. E nisso eu tentei debater sobre isso, sobre o que era educação física para eles. Um dos resultados da minha pesquisa foi isso. Um total, pelo menos com os alunos que eu investiguei, que foi o ensino fundamental, de primeiro a nono ano, foi um total desconhecimento do objetivo da educação física. Eles não perguntar por que vocês estão fazendo a aula de educação física? O que vocês entendem como educação física? E, num segundo momento, um dos resultados também foi um entendimento da educação física enquanto futebol, enquanto vôlei e enquanto queimada para os mais novos. Foi um debate, uma conversa bem interessante que a gente conseguiu desenvolver. E nisso eu consegui refletir sobre o currículo da educação física, essa questão do currículo quando ele é prescrito, a questão sobre organização disciplinar que nós trabalhamos ao longo dos anos, a questão sobre até a própria cultura escolar. Muitas vezes a gente pode estar munido de um bom currículo, pode estar trazendo conteúdos, pode estar trazendo elementos e acaba adentrando numa cultura escolar específica de um determinado contexto que vai influenciar a nossa prática enquanto docente, né? Por exemplo, o professor só dá futebol, o professor só dá vôlei, e isso influencia diretamente o currículo que a gente vai estar aplicando. E é bem isso, né? Tipo, a gente reflete sobre os objetivos da escolarização, os objetivos enquanto potencialidade da educação física em um determinado contexto. Porque todo mundo aqui compreende que a educação física ela está atrelada a vários elementos, vários fatores, desde externos da escola, localização, o entorno da escola, as pessoas, a origem das pessoas, a questão sociocultural de todos os sujeitos ali, até outros elementos, que são os elementos internos da escola, material, a disposição dos alunos. Se você for trabalhar na educação do campo, a relação do sujeito ali com o trabalho, muitos alunos trabalham no outro turno, outros alunos, isso influencia diretamente. E é sobre isso que eu trouxe esse debate. Refletir sobre o que muitas vezes o aluno vai buscando encontrar na educação física, né? E um dos resultados foi isso.
além, quando eu apresentei os conteúdos da educação física, dialoguei sobre elementos que a gente aprende na nossa formação com os alunos, sobre elementos de potencialidade, tentei criar um canal direto, né? Uma linha, não uma imposição, porque muitas vezes ela é necessária, mas eu tentei criar um campo de debate, uma conversa franca, apesar de eu acreditar que é muito difícil existir, tentei criar isso, um campo de construção, né? Como diria Paulo Freire, né? Analisando o contexto do sujeito para dialogar, desenvolver essa dialogicidade. E foi isso. Um elemento que eu encontrei muito foi a necessidade dos alunos, pelo menos no objeto do meu estudo, sobre como eles eram, a visão deles sobre o contato, sobre como era importante ter atividades que envolvessem o contato, que envolvesse o envolvimento deles, gasto de energia, o envolvimento, a tomada de decisão. E também isso tem muito a ver com os sujeitos que eu investiguei, né, ao longo da minha pesquisa, sobre as formas que eles entendiam, sobre o que eles esperavam, tanto não só da educação física, da própria escola, né? Porque vivemos tempos onde a gente está... tudo está sendo ressignificado, né? Essa pandemia, ela infelizmente, nos trouxe para esse debate, né? Sobre essa reflexão sobre as necessidades, sobre o que é essencial, o que não é, o que a gente dá uma visibilidade, o que a gente busca. E é isso que o nosso currículo ele também pode ser, é um convite. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de tradições inventadas, né? A gente inventa tradições, que é o Hobsbawm da história do uso. Muitas vezes as tradições que a gente encontra numa escola, num currículo, eles são anteriores a nós, a nossa prática enquanto professor, e a gente às vezes não questiona eles, só segue. Por exemplo, dar um vôlei ou desenvolver uma aula de vôlei ao longo do ano, mas não tentar ressignificar esse vôlei, trazer outros elementos, dialogar com os alunos sobre potencialidades dentro do vôlei, dentro do futebol, dentro de outras atividades. Durante o meu TCC, eu desenvolvi esgrima na escola, usando macarrão de piscina, numa escola de Lavras. E foi interessante perceber que os alunos, eles, tanto quanto eu, tiveram uma descoberta sobre os objetivos da educação física, sobre o que a gente pode estar oferecendo, e eles gostaram bastante. E é isso, essa reflexão sobre as comunidades, porque enquanto professores a gente pode estar ressignificando os conteúdos, dialogando, construindo e evitando essa hierarquia disciplinar que muitas vezes existe dentro da escola, do professor de matemática tirar a aula de educação física de um determinado aluno por causa do seu comportamento na aula de matemática, entendeu? É bem interessante isso. E foi uma experiência bem singular, foi uma experiência muito legal, que foi o que eu desenvolvi ao longo desse diálogo junto com os alunos, né? Trazer o aluno muitas vezes para dentro do currículo, para dentro das reflexões que a gente traz enquanto professor. A gente tem os documentos, a gente tem o conteúdo prescrito, só que muitas vezes nós acabamos nos tornando mais máquinas do que humanos, né? Não dialogando, não apresentando conceitos. Eu acho que isso é fundamental enquanto prática de docente, enquanto prática de diálogo junto com os alunos. Eu acho que isso é fundamental. E é isso, essa consolidação da identidade da educação física, porque nesse período a gente está refletindo tanto sobre identidade, sobre necessidade, que a educação física ela já tem vários anos que ela está passando por isso, né? Da gente dialogar e a gente debater sobre a nossa identidade. A gente já passou do abordagem militar para desenvolvimentista, para uma abordagem humanista, para uma abordagem cultural, e a gente está sempre tentando dialogar, criar laços. E é fundamental isso, ao meu ver, porque quando a gente pensa na história da educação física, tal qual a história humana, muitas vezes é necessário a gente deixar esse conceito de linearidade, né, de um conhecimento passar o outro, passar o outro, passar o outro, e repensar sobre novas perspectivas. Como todo conhecimento, ele dialoga com
os sujeitos de sua época, com os conhecimentos em voga sobre tudo. E é isso que o meu trabalho ele encontrou, né, sobre esse convite a trazer os alunos para tentar dialogar com o currículo da educação física, professor. Muito obrigado, Diego. Peço que permaneça na sala. Ao final, a gente abre para perguntas e esclarecimentos sobre a sua pesquisa. Agora, teremos a apresentação do trabalho Existe Futebol Americano no Brasil? Uma revisão da literatura, e quem vai apresentar é o Andreoli Augusto dos Santos. Não sei se eu acertei a pronúncia, amigo. Tá certinho. Se presente e apresente seu trabalho. Tem 10 minutos. Beleza, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a todos aí pela presença, pela oportunidade de estar compartilhando e construindo novos conhecimentos aí. Vou compartilhar minha tela aqui para aparecer a apresentação. Daí, tá certinho aí? Então, boa noite a todos novamente. Meu nome é Andreoli Augusto dos Santos. Eu sou aluno do mestrado do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Lavras. Eu também faço parte do grupo G4DF. E o meu trabalho é um primeiro passo da minha investigação de mestrado, cujo título dessa pesquisa é Existe Futebol Americano no Brasil? Uma revisão da literatura. Essa revisão foi realizada em conjunto com a Fabiana e com o Fábio, que é o meu orientador no mestrado. Então, num primeiro momento, só para fazer uma breve contextualização, começar falando um pouco sobre o futebol americano, sobre a história especificamente. O futebol americano é uma modalidade esportiva coletiva. Ela surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos. Ela começou a ser praticada nas universidades americanas, e a partir disso ela se difundiu por todo o país e se tornou o esporte mais popular lá nos Estados Unidos. Eu peço perdão por esse mapinha aí, porque as cores estão um pouco parecidas, mas a gente pode ver aí que apenas em 3 estados norte-americanos a NFL, que é a Liga de Futebol Americano, ela não é o esporte mais popular. Então a gente vê um amplo predomínio do futebol americano por lá, né? A lógica básica do jogo, eu vou tentar explicar aqui o mais breve possível também, porque ele é um jogo bem complexo. Num primeiro momento parece que é só porradaria e tem 50 mil pessoas em campo, mas olhando bem não é bem assim. Na verdade são 11 jogadores de cada lado. Aqui nós temos o time de ataque representado pelas bolinhas azul e com as respectivas posições aqui. E aqui do outro lado a gente tem mais 11 jogadores que são do time que estão representando a defesa. O objetivo do jogo é quem está atacando chegar com a bola até aqui na end zone, que é a zona final aqui do campo. E a defesa ela tem que parar esse avanço. E para parar esse avanço, ela tem que derrubar quem está com a posse da bola no chão, ou então forçar quem está com a posse da bola a sair do campo. E aí o jogo prossegue de onde a jogada parou. É mais ou menos isso. Aqui eu coloquei uma imagem cujo time branco aqui está defendendo e o time de azul escuro, não sei se está azul escuro para vocês, ele está numa situação de ataque. E aqui vocês podem ver, tem as rotas que os jogadores vão fazer para que quando essa bola sai, eles possam receber a bola e assim avançar no campo. Quando a gente fala de futebol americano no Brasil, nós vemos que é um esporte em plena ascensão. Nós temos aqui, esse logo aqui é da Liga Nossa de Futebol Americano aqui do Brasil, da BFA. Ela conta atualmente com 33 times que representam todas as regiões do Brasil. E esses 33 times são divididos em Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Norte, Sul,
leste, oeste, sudeste e noroeste. Aqui eu trouxe dois recortes aqui de matérias, né, da UOL, que mostram como o futebol americano tem aumentado a sua popularidade aqui no nosso país. Esse primeiro aqui é sobre o começo da última temporada, onde a ESPN, que é o canal que tem os direitos de transmissão dos jogos, eles bateram recorde de audiência, e esse outro aqui é sobre a final da temporada, onde mais uma vez eles mostraram um aumento da sua audiência. E essas reportagens, que você fizer uma breve pesquisa, você pode perceber que todo ano eles estão batendo recorde. Então, quer dizer que cada ano tem mais pessoas acompanhando, né? Então, visto isso, o objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de mapear o que foi produzido sobre futebol americano no Brasil. Ora, se a audiência na televisão, se a gente tem uma liga, estão crescendo, mas e no campo científico? Será que tem estudos na área? Como que está isso? E mais especificamente falando, na educação física escolar, porque, como nós sabemos, o futebol americano ele faz parte da cultura corporal de movimento, ele é uma manifestação cultural do movimento. E como que ele está sendo trabalhado na escola? Ele está sendo trabalhado na escola? Quais são as pesquisas que já foram publicadas relacionando o futebol americano com a educação física escolar? Então, para isso, a gente, como metodologia, foi buscado o futebol americano em títulos, resumos ou palavras-chave. Publicações em português e artigos, teses e dissertações. A gente procurou o futebol americano no Google Acadêmico, no portal de periódicos da CAPES, na Cielo e na Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações. Após realizada essa busca, foram excluídos os trabalhos duplicados ou que o periódico não constava no Qualis. Então, diante disso, nós tivemos aí como resultado, achamos 35 trabalhos, sendo 25 artigos e 9 dissertações. Referente aos artigos, quando a gente faz uma divisão aqui pela área que ele está publicado, a gente pode perceber que a grande maioria ela se dá no campo do treinamento e da saúde. Podemos observar aqui um destaque para fisiologia e biomecânica com 8 e nutrição com 5. Quanto à educação física escolar, nós encontramos apenas um trabalho que discutia o futebol americano nas aulas de educação física, e esse trabalho foi realizado em uma intervenção do PIBID, e ele não era só de futebol americano. Eles trabalharam o futebol americano e o beisebol também nas aulas de educação física. Quanto às teses, foram encontradas 9 teses, e também a maioria, sendo que 1/3 desses achados nossos, foram relacionados ao treinamento também. E só um foi relacionado com a pedagogia do esporte. Porém, esse um que a gente encontrou relacionado à pedagogia do esporte, ele relaciona-se com a educação física escolar até a página 2. Porque o objetivo desse trabalho era discutir o futebol americano e a pedagogia do esporte, mas direcionado para os treinadores. Discutiam sobre quais eram as metodologias que os treinadores utilizavam nos times que eles trabalhavam. Mas aqui, considerando os critérios que foram estabelecidos, esse trabalho pôde também ser relacionado com a educação física escolar. Outro ponto interessante quando a gente separa por ano de publicação, nós podemos observar que aqui, nos últimos 2 anos, houve um grande aumento do número de trabalhos publicados, foi o grande boom de trabalhos publicados relacionados ao futebol americano. Nos últimos 2 anos, a gente teve 47,05% dos trabalhos publicados, que foram publicados. Então, a gente pode observar um interesse crescente aí
quanto à modalidade aqui no Brasil. E aí a gente pode considerar que, de modo geral, existem poucos estudos publicados, porque a gente nem fez um recorte de tempo e encontramos só 35 trabalhos na área, menos ainda quando são relacionados com a educação física escolar, porque a gente viu que a ampla maioria estava relacionados com a área da saúde e do treinamento. Então, nós sabemos que essa prática esportiva existe e cresce a cada ano no Brasil. Porém, torna-se evidente a necessidade de mais investigações que aprofundem essa discussão, principalmente no ambiente escolar, que é onde tem-se por obrigação da gente estudar os conteúdos que fazem parte da cultura corporal de movimento. E aqui são as referências que eu utilizei. Não sei se eu falei um pouco rápido, fiquei com medo de não dar tempo de falar tudo. É aqui meu contato também. E muito obrigado. Obrigado, Diogo, pela sua apresentação. Peço que permaneça na sala para as perguntas. Beleza. Agora vamos para a apresentação do trabalho Possibilidades de aplicação do conteúdo esporte sob a influência da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Um relato de experiência, Alexia Caroline Aquino Silva é quem vai representar o grupo e fazer a apresentação do trabalho. Boa noite a todos. Compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver? Ainda não, Alexia. Clica no verdinho, ó. Share screen. Share screen, está escrito aí. Você clica nele, depois você vai abrir uma janela e você vai encontrar o seu trabalho e clicar nele. Isso. Boa noite. Só um pouco. Abriu. Agora é contigo. Eu me chamo Alexia Caroline. Meu trabalho é intitulado Possibilidades de aplicação do conteúdo esporte sob a influência da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um relato de experiência, e ele foi escrito em parceria com o Manuel Leonilson Ferreira Costa, também é egresso da UERN, e os professores Antônio Biraci Jacob de Aquino e a professora Temis Cristina Mesquita Soares, também da UERN. Em nossa introdução, iniciamos falando sobre a formação inicial em educação física, que inicialmente ocorria através do estágio supervisionado, da disciplina de estágio supervisionado, que possibilitava esse primeiro contato do discente com o seu ambiente de atuação, que é a escola. Posteriormente, foram surgindo novas possibilidades para esse contato, e entre eles o programa Residência Pedagógica, que é um programa da CAPES, e teve sua primeira edição no ano de 2018. O programa Residência Pedagógica ele vem para complementar as experiências do estágio, pois também tem como objetivo fazer a imersão do estudante, do discente, no ambiente escolar, a partir do planejamento e sistematização de ações docentes, para a sua ação docente, bem como a discussão e leitura sobre a temática, para poder dar um aporte melhor para esse discente nas escolas. No programa da minha universidade, que era a UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
o principal aporte teórico para as nossas ações era a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento mais atual, o documento norteador mais atual de aplicação de conteúdos na escola. Para a disciplina de Educação Física, é dividido em unidades temáticas, que são as brincadeiras e jogos, as danças, as ginásticas, as lutas, os esportes e as práticas corporais de aventura. Então, no planejamento do nosso projeto, tínhamos que realizar intervenções pedagógicas nas escolas, principalmente para a inserção nesse ambiente e conhecer a escola, os alunos. E foi decidido entre todo o grupo que a primeira intervenção pedagógica seria através da unidade temática esporte. E daí surgiu o nosso objetivo, que é identificar as possibilidades de utilização e aplicação do conteúdo esporte sob a influência da Base Nacional Comum Curricular. Então, o estudo trata-se de um relato de experiência dessa intervenção, que ocorreu no ano de 2018, numa instituição pública de ensino do município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, que era vinculada ao nosso subprojeto de Educação Física na residência pedagógica da UERN. Foi realizada com a turma de 8º ano da referida instituição, e para sua realização dessa intervenção foi utilizada a oficina pedagógica sobre o conteúdo esporte, como eu já tinha dito, em suas categorias: esporte de precisão, invasão de território e de marca. O método utilizado para realizar essas oficinas foi a partir de jogos, para facilitar a compreensão dos alunos e também sua participação. Nos nossos resultados da realização da oficina, inicialmente tivemos um momento diagnóstico conceitual, onde questionamos os alunos a partir da temática, do que era a BNCC, se eles conheciam, se sabiam o que era, e também sobre as categorias de esporte que iríamos trabalhar. Alguns, de maneira acertada, já relataram que a BNCC era um documento, como de fato é, e sobre os esportes, alguns não conseguiram fazer a representação deles a partir apenas do nome, sua definição a partir apenas do nome. Então, nós, enquanto grupo, conceituamos e definimos o que eram esses esportes, e a partir disso eles relacionaram com o que eles já conheciam, tanto de esporte como de jogos e brincadeiras. Então, iniciamos as atividades com os esportes de precisão, com 2 atividades. Em cada esporte foi trabalhado 2 jogos. Nos esportes de precisão, a primeira foi peteca ao alvo. Inicialmente, os alunos tiveram bastante dificuldade, porque eles queriam utilizar da força. E o objetivo principal era a precisão do movimento, e não a força aplicada. Então, nós orientamos a melhor forma deles realizarem, e eles conseguiram. E a partir disso, foram criando variações, novos meios de fazer o arremesso, com outras partes do corpo, como com os pés, com a boca, e também com o alvo em movimento. Aí eles começaram a participar de forma mais efetiva. A segunda atividade, segundo jogo, foi acerte a bola. Essa eles já conheciam, então foi mais participativo desde o início, em que essa atividade consiste na divisão em 2 equipes, onde cada equipe fica com 2 bolas e fica uma bola ao centro, no nosso caso foi da quadra, e num determinado momento, ao sinal, as 2 equipes tinham que jogar as bolas. A que acertasse e movesse a bola para mais longe do seu campo e mais perto do adversário ganharia um ponto. Já nos esportes de invasão e território,
A primeira atividade foi a bandeirinha, que eles também já conheciam. Então, foi bastante participativo. Repetimos várias vezes, porque eles não queriam parar a atividade, por gostarem muito. E a segunda atividade foi Mãe da Rua, que também consiste em duas equipes e uma tentar ultrapassar para o lado seguinte, mas tem como um dos participantes é o dono da rua, então ele vai tentar impedir que que os colegas passem de um lado para o outro. E quando ele captura algum dos participantes, este também vai tentar impedir a passagem dos outros. Essa também foi bastante participativa. E já nos esportes de marca, a primeira atividade, que foi a caçada, eles não conheciam e a participação foi um pouco menor. Eles não gostaram muito da atividade. Era dividida por equipes e tinha que ultrapassar. Um ficava ao centro com uma bola, que seria para caçar os outros participantes, que eram divididos em 4 categorias de animais. Então, o mediador dizia o nome de uma das classificações de animais e esse teria que trocar de lugar com outra. E era nesse momento que o caçador, que ficava ao centro, tinha que acertá-los. Então, tinha a marca na questão do tempo e da distância, para tentar evitar ser pego. Mas eles não gostaram muito dessa. E a atividade seguinte, a última atividade, foi um circuito com etapas, e nessa eles participaram de forma mais efetiva. Era um circuito também por equipes, e a marca, o elemento de marca, era o tempo. Nossas considerações finais. Considerando a experiência vivenciada com as categorias da unidade temática esporte, entendemos que a proposta da BNCC pode ser desenvolvida de forma satisfatória. Nós percebemos também que não houve muita diferença da aplicação a partir da BNCC e do que era proposto anteriormente pelas abordagens pedagógicas. No entanto, não se pode considerar esta experiência como algo engessado, tendo em vista que cada escola possui realidades e perfis de alunos diferentes. Então, na escola que a gente aplicou, nós conseguimos uma maior participação dos alunos e também não tivemos problema com a questão do espaço, porque contava com uma quadra, e nós realizamos a atividade no contraturno, então já não era um horário muito quente, e a quadra era descoberta, então não dificultou em nenhum momento para a realização. E os materiais, alguns nós confeccionamos, como o da peteca ao alvo, nós confeccionamos as petecas, e com TNT e farinha, para ficar um pouco mais pesado, e o alvo com caixas de papelão pintadas com tinta. Então, tem que considerar as realidades das escolas, porque nem todos têm essas possibilidades, e também depende do professor, né, da criatividade, de criar novas possibilidades e burlar as dificuldades. Minhas referências. Muito obrigada. Obrigado, Alex. Então, vamos para o nosso quinto e último trabalho. O Diogo Eduardo N. Silva vai apresentar possibilidades e caminhos dos jogos eletrônicos para a educação física escolar. Você tem 10 minutos. Pessoal. Fique à vontade, Diogo. Está me ouvindo, professor? Está tranquilo? Está ótimo. Vou compartilhar a tela. Está possível de ver? Perfeito. Vamos embora.
Bom, agradeço primeiramente a todos que estão presentes na sala, os participantes. E eu sou o Diogo, eu tô... Pronto, agora vai. Eu sou o Diogo e eu tô com esse trabalho sobre as possibilidades dos caminhos de jogos eletrônicos para a educação física escolar, que é um projeto de escrita para obtenção de título de mestre aqui na Universidade Federal de Lavras, sobre a orientação do professor Cláudio Lúcio Mendes. Eu me graduei aqui em Educação Física e, em contextualização desse tema, para entendimento que, desde a graduação, eu tive participação, eu participo até hoje, mas desde lá da graduação, eu participei do NED, que é o Núcleo de Estudos dos Jogos Eletrônicos. Chegando no mestrado, fui convidado a participar com o EFESTO, que é um projeto guarda-chuva de orientação do professor Cláudio, que visa estudar sobre a educação, a tecnologia e a inovação. E, diante disso, tentando juntar o útil ao agradável, desde as vivências da minha vida com os jogos eletrônicos, eu decidi tentar levar isso de alguma maneira para dentro das escolas. E é notório para nós, sabendo que o grande advento das tecnologias, mais precisamente dos jogos eletrônicos, está presente na população. E essa parte consumidora são os alunos. E esses alunos estão dentro dos muros das escolas. Diante disso, eu tracei 3 objetivos que, nessa minha escrita, eu tento buscar respostas para eles, que me faça pensar a maneira dos jogos eletrônicos, que ele pode ser o caminho que ele pode chegar até as aulas de educação física. O primeiro objetivo, eu falo sobre como os jogos eletrônicos estão vinculados a essa nova geração. Mediante a isso, eu fiz um recorte sobre as relações das tecnologias e as populações, a população. Trato desde 1900, passando pelos makers, builders, os baby boomers, as mais conhecidas como as gerações X, Y, Z. Aqui eu faço um recorte que fala sobre os nativos digitais, os imigrantes digitais, e até chegar hoje que é a geração alfa. Parte da população que teve contato com aquelas tecnologias, desde o surgimento do rádio, as telecomunicações, a televisão, o que é a internet. E, dito isso, eu busco associar sobre o conceito de comunidade. Como esse grupo adepto ao consumo de jogos eletrônicos tem associação com a comunidade. Eu trago uma citação de Mendes, 2004, que ele fala que cada uma delas é constituída ao redor de um conjunto de discursos e procedimentos de governo específicos, distintos ou não entre si. Quer dizer que a população se agrupa em comunidades em busca de afinidades para aquilo que é do seu gosto, que é seu interesse. Nesse caso, eu vou tratar sobre as comunidades de gamers. São aquelas pessoas que... Diogo, Oi? O seu slide não está aparecendo para mim. Você está aparecendo para os demais. Aqui tá tudo azul riscado. Espera aí, Compartilha novamente para ver se funciona, por favor. Só um minutinho. Apareceu? Está aparecendo? Isso, está aparecendo sim. Pode deixar desse Então, jeito aí, vai passando que a gente está visualizando. Tá, Jó. Qualquer coisa, só chamar aqui. Obrigado, professor. E aí, dito isso, dessa relação dessas comunidades, eu parto para o outro objetivo, que é como esses jogos eletrônicos têm chegado dentro das escolas. Que aí eu relaciono um pouco dessas comunidades em 2 perspectivas. Que uma que parte entre os alunos para alunos, que são aquelas pessoas que visam consumir os jogos eletrônicos, e eles compartilham entre si as experiências e os desafios dos jogos.
dos jogos eletrônicos, nesse caso, os games. A outra relação possível é que parte, vamos dizer, de cima para baixo, que é do professor para o aluno, onde o professor, vindo de outra geração anterior, do aluno, ele leva para dentro de sala de aula aquilo relacionado aos jogos eletrônicos. O terceiro objetivo, eu falo sobre a possibilidade dos caminhos de entender como a educação física pode se unir a esse processo de adesão aos jogos eletrônicos. Compreendemos que os jogos eletrônicos, ele se trata de, como o Andreoli anteriormente falou sobre a cultura corporal. Nos jogos eletrônicos, a gente vai chamar sobre a cultura corporal de movimento virtual, que é como se fosse o futebol, uma disciplina, uma proposta de tema para as aulas. Assim pode-se inserir os jogos eletrônicos. Visto hoje em dia em relatos lidos, pesquisas feitas, eu tenho visto muito sobre a gamificação, que é a utilização desses mecanismos de jogos eletrônicos, como as imagens, as narrativas, pontuações, como algo que pode ser usado dentro da sala de aula. Tem outros relatos que acontecem, que é exemplo de professor de história, que usa como o Minecraft, que é um exemplo de um jogo, para ensinar para os seus alunos sobre o relevo, planícies e outras peculiaridades daquele jogo, para que os seus alunos eles possam aprofundar numa temática de uma forma gamificada, de uma forma que ele entenda daquele linguajar que ele faça parte do seu cotidiano, já que, dito anteriormente, é uma parte que consome os jogos eletrônicos. Dito isso, a metodologia está sendo feita através de uma pesquisa bibliográfica, em que eu busco, através de mídias físicas ou virtuais, tentar responder aqueles 3 objetivos, ao meio que eu consiga dar um norte da maneira que o professor de educação física, ele possa levar para a sua sala de aula o conteúdo dos jogos eletrônicos. Os resultados das considerações finais é um trabalho em pleno desenvolvimento que busca, de uma maneira, um exemplo particular meu, que eu aprendi o futebol americano através jogando o videogame, através do jogo eletrônico. Óbvio, levando em consideração todo o contexto de escola, de que elas muitas vezes não têm um preparo para receber essas inovações, cabe a nós professores achar um meio termo. Não necessariamente ensinar pelo jogo eletrônico, mas por um vídeo de simulação daquele jogo eletrônico. Você não foge do conteúdo do jogo eletrônico, mas você pode simular também numa quadra de escola as regras, as maneiras que acontece, visto vídeos sobre um determinado jogo. Obviamente também que é necessário para o professor tensionar esses argumentos da indústria cultural, a lógica de mercado, diz que muitas crianças hoje visam uma carreira de gamer, os youtubers hoje vendem uma imagem de dinheiro fácil, e a criança vislumbra isso, mas isso assemelha a uma carreira de jogador de futebol, onde que a peneirada é muito fina, são poucos que chegam no auge. Outros pontos importantes é sobre o isolacionamento social, as pessoas que entram para dentro de seus quartos e consomem aquele produto e acha que aquele mundinho particular é só seu e esquece o mundo de fora. É só seu mundo virtual e esquece o mundo real. Isso deve ser debatido pelos professores, além do confinamento de engorda, que além desse isolacionamento social, pode gerar esse confinamento de engorda. Além da alienação e o vício, onde a pessoa passa altas horas jogando e esquece de comer, ou esquece de fazer suas atividades do cotidiano. Além que o último ponto específico que eu trago, que até o vice-presidente disse que
jogos violentos faz um mal para a sociedade. Isso deve ser debatido. Realmente faz? Isso é um questionamento que eu, na minha pesquisa, eu quero trazer para os professores levarem para dentro de sala de aula, debater com professores, alunos e até os pais sobre essa proposta de ensino. Aqui está algumas das referências. Agradeço a todos e deixo meu contato para possíveis trocas de mensagem. Agradeço. Obrigado, viu? Ok, obrigado, Diogo, pela sua apresentação. Vamos às provocações, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Diogo, Oi. Você foi o último a falar, justamente a você deixaram uma pergunta aqui. Boa noite, pergunta para o professor Diogo Eduardo. Professor, o ensino de lutas poderia ser aplicado de forma gamificada nas aulas de educação física? Como abordaria metodologicamente esse conteúdo? Só um minuto, deixa eu fechar aqui. Eu acredito que sim. Como eu disse sobre o exemplo do futebol americano, as lutas têm esse linkamento possível. Você pode pegar um jogo de luta, aplicar numa sala de aula e, através de apontamentos daquela cena que está acontecendo, você levar para o debate que aquilo é um soco, vamos dizer, um jab, um direto, uma esquiva. Isso são possibilidades. Eu acredito que é necessário até para não deixar vago só conteúdo de lutas ou só conteúdo de jogos eletrônicos. Às vezes, minha fala deixa como se fossem os jogos eletrônicos o salvador da educação física. Não é. Eu tenho isso em mente bem claro, mas que é necessário trazer para esse cotidiano dos alunos sobre o que tem acontecido de realidade além do virtual. Ok, obrigado, Diogo. Nada. Então, quem tiver perguntas também dos palestrantes, podem também fazer a pergunta já utilizando o seu áudio, tá? Então, vamos ver aqui, o professor Rudinho pergunta para todos. Vocês são favoráveis aos retornos das aulas presenciais somente após a vacina? Quais desafios e perspectivas das aulas de educação física escolar pós-pandemia? Alguém gostaria de falar sobre isso? Ou eu posso indicar um voluntário? É você mesmo, Diego. Diego, eu queria que você aproveitasse a pergunta do professor Rubinho e ver se você sintetiza aí. Eu queria entender como foi feito o seu projeto, seu relato de experiência, relacionando a essa pergunta. Eu queria saber o seguinte: nas aulas de educação física convencionais, presenciais, nós às vezes temos alguns problemas com alunos que não querem participar das aulas de educação física. Eu, por exemplo, sou professor da rede estadual, também sou professor da rede estadual, e eu tenho uma participação maciça na minha aula. Meus alunos, eu não tenho problemas nenhum em ensinar qualquer conteúdo. Eu ensino todas as temáticas que constam na BNCC com aceitação ótima dos meus alunos. Mas existem alunos, principalmente aqueles que vêm de outras escolas, que estranham a minha metodologia, até mesmo por não ter vivenciado essas práticas nas outras escolas, que rejeitam participar, principalmente no início, nos primeiros dias, ficam muito tímidos para participar. Certamente você enfrentou isso nas suas aulas virtuais. Então, fazendo essa ponte aí, entre essa participação das pessoas, você fez esse projeto visando já esse período de isolamento ou você já tinha feito o projeto antes? E se fez isso, aí você dá continuidade e responde sobre as vacinas, tá? Tá bom. Bom, então, vamos lá.
por partes aqui, porque é grande o material. De modo geral, essa questão da participação é vamos dizer que pode ser um calcanhar de Aquiles para a gente, da educação física, que muitas vezes somos colocados como reféns disso, né? Porque buscamos não criar essa questão de imposição, esse cenário de imposição, esse cenário de se tornar o controlador, o professor autoritário, o professor que obriga. Apesar de a gente ser obrigado a tentar levar a máxima participação. E o que tem muito a ver com a forma como a gente pensa a educação, molde de educação, molde democrático, onde todo mundo pode participar, onde quem não quer participar não precisa, a gente fica num jogo de poder, né? Um cabo de guerra. E olhando o trabalho de todos os professores, a gente enxerga isso, né? Essa necessidade, muitas vezes, da gente adaptar, como o meu trabalho, a gente falando sobre a questão do currículo da educação física, sendo um espaço de trazer o aluno. Para isso, aí a gente vai ter que pensar simples, né? Vamos tentar puxar um Paulo Freire, dialogicidade. Tentar ver a identidade do aluno, tentar ver o contexto do aluno, tentar ver o material e método que a gente tem disponível para se relacionar com o aluno. E refletir sobre como isso vai influenciar na nossa aula. Se dependesse da gente, a gente dava aula igual em filme americano, né? Em seriado americano, com um montão de bola, um montão de materiais, é isso. Só que, infelizmente, vem a realidade, né? E é isso. Eu gosto muito, durante a minha metodologia, entre a minha participação enquanto professor, tentar convidar o aluno para novas experiências, tentar apresentar novos saberes, novas formas de encarar. Porque, infelizmente, pode ser uma forma de se repensar até a minha própria pesquisa ou outra, essa pesquisa foi realizada antes de eu entrar para o doutorado, foi antes do período dessa pandemia, né, da gente entrar no trabalho remoto. Mas existem novas ferramentas, por exemplo, o TikTok, tem professores que utilizam o TikTok, seleciona e envia TikTok para o professor fazendo tal coisa. Tem outro professor que utiliza outras ferramentas. A gente acabou virando refém, mas é o que temos, né? Não é o melhor, mas é isso. São essa forma da gente repensar como que é a nossa relação com o aluno, a relação com o conteúdo. Porque a gente é um tripé, né? O conteúdo, o sujeito e o contexto que a gente está trabalhando. A gente buscando relacionar isso para tentar trazer. Eu não sei, eu sou um professor novo, todos os outros professores aqui provavelmente às vezes têm bem mais experiência que eu, podem falar muito mais, provavelmente quem está participando, assistindo, deve ter mais tempo. Infelizmente, a gente não vai conseguir trazer todos o tempo inteiro, né, para dentro da nossa prática docente, da nossa prática. O que a gente pode fazer é estar oferecendo essa possibilidade, né? A educação física, ela vai... como dizia outra vez Paulo Freire, é um exercício de fé junto aos alunos, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente aprendeu, oferecendo saberes e construindo esses saberes. Um dos motivos de eu ter feito a minha pesquisa para construir esse diálogo aberto, essa construção junto com os alunos, essa conversa, tentar repensar sobre os conteúdos, os saberes e apresentar que muitas vezes os alunos enxergam a educação física como uma continuidade do recreio, como uma continuidade da rua, como uma continuidade de alguma coisa que nem ele mesmo está percebendo, né? A educação física vai ser tipo um relaxamento e tal. Nem só os alunos, também os professores da própria escola, os professores, o corpo docente, diretor, vice-diretor, coordenadora e tal. Muitas vezes é isso, a gente tentar apresentar para todo mundo o conteúdo, porque a educação física tem um corpo de pensamento, tem uma estrutura já premeditada, tem autores relevantes que todos nós aqui usamos, pensamos, refletimos sobre ele. Eu acho que isso que é o fundamental, a gente repensar sobre isso. Sobre a volta às aulas, vamos lá. Não sei se eu respondi direito a pergunta do professor também, às vezes eu não volto, né? Sobre a volta às aulas.
Olha, no atual momento, eu acredito que, tendo uma vacina, vamos ter que entrar infelizmente, quem tem pé na realidade entende que muitas vezes as coisas são meio... Elas são... As decisões não partem da gente, enquanto ponto de flecha, né, da relação. As decisões são tomadas visando N elementos externos e interesses, principalmente no ano que a gente está, né, porque tem o poder municipal, o poder de várias vias interagindo. E muita gente que pediu, por exemplo, um exemplo é o homeschooling, né, que é tipo, hoje em dia muita gente já está refletindo se é realmente possível, né, depois de passar 3 meses com os filhos dentro de casa. É isso, né? É um jogo de poder que está sendo colocado aqui. Eu acredito, do meu ponto de vista, enquanto um professor, enquanto todo mundo aqui da linguagem com o pé na saúde, refletindo sobre isso, que, enquanto professor, eu acreditaria que seria bom abrir o debate, refletir sobre quais sujeitos vão voltar, como seria a forma, quais seriam as atividades propostas, qual seria o meio de se aplicar isso, enquanto professor. Enquanto observador de todo um sistema, eu acredito que, embora existem sugestões de excluir a educação física e outras disciplinas, voltar só com determinados conteúdos ou disciplinas que eles acham junto, hierarquicamente mais necessários do que a educação física, e a gente fica nesse jogo de poder. Mas é bom a gente sempre criar esse espaço para conversar, enquanto formadores de opinião, com a própria população, porque a gente está vivendo um momento, muitas vezes, de anti-ciência, né? É um momento onde está sendo questionado o nosso papel enquanto professor, está sendo questionado o papel enquanto sujeito, a gente está sendo debatido, coisas que sempre existiram, ultimamente que está mais em voga, e é esse que é o cenário que a gente é colocado, não é mesmo? E eu acho que é isso que é importante. Mas, enquanto professor, eu acredito que essa questão da vacina, ela vai ser... a gente tem que, infelizmente, pensar no jogo de interesses que pode existir por trás dela, no jogo de forças, na política que vai ser apresentada, e principalmente sobre a frase, tipo assim, eu sou o cara que devolveu os alunos para a escola, eu sou o cara que trouxe, eu apresentei no programa, eu apresentei. Aí fica aquele debate. Enquanto professor, é o que eu penso, né? Dependeria de muito mais de debates, de um enfrentamento, de uma construção enquanto corpo docente, para a gente pensar sobre isso, sobre esse cenário, sobre os alunos, sobre o papel das crianças, sobre como que vai ser essa aula de educação física, né? Complicado a gente pensar que os alunos têm surto de piolho dentro de uma escola e como que vai ser isso, um surto, uma doença transmissível por vias respiratórias, né? É complicado. Mas eu convido agora os outros professores, ou até o pessoal que está acompanhando, para refletir sobre isso, né? Porque o que a gente apresenta aqui não são ideias prontas, são nosso papel como observador e enquanto professor, né? E outra coisa, assim, a discussão do seu trabalho não é entrando no mérito da vacina, né? É bom a gente emitir nossa opinião, mas se nós estamos aqui defendendo trabalhos que foram produzidos a partir de dados científicos, né? Então, é mais fácil a gente conversar sobre aquilo que a gente tem propriedade de falar, né? Vamos lá, a Tâmara Freitas perguntou: parabéns pelas exposições, professores. Professor Diego, você relata sobre sua postura de abertura de dialogar com os alunos sobre o que é educação física, sobre caminhos que possam ser construídos coletivamente entre você, os alunos, a partir de um contexto específico. Qual é a tendência desse diálogo? Como os alunos veem será que ainda tem texto aqui? Assim. Esse diálogo. Como os alunos veem essa abertura dialógica de discussão sobre a educação física? Se puder relatar a sua experiência sobre isso, eu agradeço. Opa, valeu. Vamos lá. Então, olha, tipo assim, quando você abre o diálogo, qualquer
por exemplo, existem autores de N escolas que vão pensar assim, para haver um diálogo sério, os dois têm que estar munidos dos mesmos valores, pode estar pensando de maneira diferente, mas eles podem ter as mesmas bases. Quando a gente abre o diálogo, a aula nossa, nós vamos estar valorizando os conhecimentos dos alunos, Paulo Freire e outros autores. Mas, além disso, eu acredito que a gente está criando a possibilidade de construção de um novo currículo. Não que o que a gente tem de material é ruim, o que é ultrapassado. São momentos históricos, né? A gente pensa a história como fatias de tempo e espaço localizado. E, ao meu ver, o atual momento é da gente criar espaços de resistência e espaços de diálogo, por vários motivos, por várias questões. O enfrentamento que eu encontrei com os alunos foi de vários aspectos. Você pode interpretar, abrir as aulas como a aula do professor, como o professor é tão preguiçoso que ele não vai estar querendo pensar, ele vai estar querendo pegar as ideias do aluno. Ou você pode estar pensando como o professor nos respeita tanto que ele quer entender o que a gente espera da educação física. E muitas vezes é isso. Muitas vezes os alunos não entendem o porquê que eles estão fazendo educação física. É aquela máxima do movimento pelo movimento, ou se não, ação pela ação. E é isso que é legal, né? A gente convidar para, além disso, convidar para outros cenários possíveis. A educação física, existem autores da educação física que vão, da educação no geral, eles vão estar pensando que a educação física pertence a um corpo acadêmico que ele não é semelhante aos demais porque ele é do futuro. Ele vai estar propondo debates que muitas vezes você vai ver que não vão ser da alçada de professores de outras determinadas áreas e vai acabar buscando aquele vínculo. O professor de história vai vir conversar com a gente, o professor de geografia vai vir conversar com a gente. É interessante a gente pensar nisso, né? A possibilidade da educação física ser um caminho que é igual aos demais, mas ele tem novas abordagens, tem novas perspectivas, tem novas possibilidades. Você pode pensar isso. Os alunos gostaram bastante dessa valorização dos saberes deles, de apresentar, principalmente de apresentar os conteúdos da educação física. Muitas vezes a gente estuda tanto na universidade, a gente aprende tanta coisa, a gente aprende tantos nomes, a gente aprende tantos conteúdos específicos, que quando a gente vai trabalhar na escola, a gente acaba falando assim, mas o que eu vou fazer aqui? Porque é isso. Você separa um espaço para debater com o aluno, apresentar esses conteúdos, apresentar os saberes, conhecimentos específicos da educação física. Durante a minha pesquisa, alunos ficaram surpresos de perceber que a gente pode usar música nas aulas e não era a música que os outros professores de educação física davam, não era uma cortesia, não era um oba-oba, não. É a questão do ritmo, a questão da dança, a questão das lutas, a questão dos jogos, a questão dos jogos eletrônicos, do Diogo, da apresentação do Andreoli, a apresentação do Daniel, a apresentação da nossa professora que veio do Rio Grande do Norte. É isso entender os documentos, olhar para os documentos, entender neles potencialidades, não uma receita de bolo pronta, porque você vai estar desvalorizando a própria educação física, né? Você não vai... Porque aí um professor de educação física pode ser substituído por uma máquina, que vai estar prescrevendo. Não, a gente está valorizando nossos saberes, as nossas perspectivas, o nosso histórico, que é muito importante enquanto professores, olhar a história da educação física, o caminho que a gente já fez, o caminho que as atividades que a gente está propondo já passaram, o caminho que foi construído até aqui e o que a gente pode estar oferecendo também, ressignificando uma queimada, um Mãe da Rua, né, que foi citado, os jogos de rua. Muitos alunos ficaram surpresos de descobrir que é possível jogos de rua dentro da escola, né? E eles ficaram falando, mas posso jogar taco, bete? Não é possível. Eles ficaram meio... Então, disso de trabalhar jogos eletrônicos, a gente pode estar tentando. E é bem interessante, isso é uma potencialidade. Eu agradeço pela pergunta.
Professor, Desculpa, gente. Então, eu vou fazer algumas provocações. Pessoal, eu queria só complementar o que o Diego está falando e sobre a resposta da pergunta do Rubinho. Posso? pode. Eu contemplo muito com a fala... eu vou tentar complementar um pouco do que o Diego falou, porque eu compacto muito com o meu pensamento. A única certeza que nós vamos ter dessa pandemia é que a gente não tem certeza nenhuma. Ninguém dá resposta concreta sobre nada, a gente fica nesse disse-me-disse. Eu, de fato, eu não estou atuando nas escolas, mas eu tenho ouvido muitos relatos de colegas que a vida piorou, ficou difícil com esse EAD. Entendeu? Que a dificuldade chegou ao extremo. E sobre a vacina, e depois que chegar a vacina? E os efeitos colaterais? Mas quanto tempo vai demorar? Vamos ter que esperar até para chegar para dentro da sala de aula com os alunos. E se chegar nesse regime antes de vacina, selecionando quem vai um dia, quem vai o outro, quem garante que esse método funciona? Quem garante que algum método tem funcionado? A parte do que o Diego fala sobre o diálogo, ela é muito importante, mas tem que ouvir pais, alunos, diretores, e não essa direção vindo de uma decisão de cima para baixo, imposta. Essa maneira é muito autoritária e não beneficia ninguém. É os interesses que ele fala, que chega num ponto que ninguém está sabendo mais nada. E, por fim, eu agradeço a pergunta do Rubinho e dou seguimento ao debate. Então, obrigado, Diogo, pela participação. Vou tentar fazer uma provocação aí nos colegas, né? Deixa eu ver aqui. Diego. Oi. Seu projeto é sobre seus próprios alunos? Desculpa, não era você não, Diego. Desculpa, peraí. Deixa eu reconstruir aqui. Aqui já teve muitas perguntas para você, Diego. Vou dar oportunidade para o... É para o Daniel mesmo. Daniel, eu queria... A sua pesquisa sobre TICs, envolve também tecnologias. Acho que juntaram todos numa sala só que pudessem falar sobre algo parecido. E eu tenho uma pergunta para você que envolve a BNCC, porque a BNCC ela coloca o seguinte, que o movimento corporal ele deve ser um elemento essencial. E, às vezes, nós encontramos, para mim, foi a maior dificuldade do ensino da educação física no contexto da aprendizagem remota. Eu dei aula o semestre passado inteiro, no curso de formação de professor de educação física. Na escola, não estou dando aula não, mas eu tenho filho em idade escolar e vejo as dificuldades que os professores estão fazendo. E a minha pergunta a você é com relação a isso. Com a perspectiva da educação física, no sentido de continuar o movimento corporal como sendo a essência dela, diante das circunstâncias em que esse movimento foi um pouco que ocluído diante de metodologias das tecnologias. Uma vez que, durante o isolamento, acho que vão aparecer dados sobre isso, mas eu vou falar pela minha observação dos laboratórios que eu tenho em casa, né? 2 laboratórios, um de 16 e outro de 11. E eu vejo muito que a válvula de escape, se já existia a utilização de tecnologias como games,
né? Principalmente essa, digamos assim, de migração dos consoles de videogames para os games de celular. Eu vi que já era uma dificuldade nossa de tentar motivar os alunos e estimular a esse universo lúdico em que o movimento corporal ele é a essência. E durante o ano de 2020, por todas essas razões do isolamento, nós tivemos que nós procuramos trabalhar na perspectiva de valorização dessas tecnologias que alguns meses atrás haviam sido os nossos grandes problemas dentro da educação física escolar. Bom, então, eu acho que a gente precisava já pensar na estrutura da educação física, porque esse ensino remoto, né, ele já estava previsto no LDB em casos de uma pandemia mesmo ou de doença, mas ele já poderia ser uma ferramenta de auxílio. Só que não fizemos isso, né? Sempre foi visto como um problema e não como algo facilitador. E agora que nós somos obrigados a fazer isso, a gente está com uma bomba na mão. Precisamos usar, mas sabemos usar? Talvez não. Como usar isso de forma favorável? Também é outro desafio. No caso dos nossos alunos, eu posso dizer que a gente tem assim, alunos privilegiados, porque são alunos que têm câmera em casa, que têm computadores que funcionam bem, que os pais estão lá para atendê-los, e isso facilita o processo. Então, por exemplo, se eu precisar usar algum programa, algum site, qualquer coisa que seja, eu sei que alguém está lá para auxiliá-los. Mas e quando se trata de uma criança de 6, 7 anos que está sozinha em casa, que não sabe utilizar isso? Porque a gente descobriu que eles dominam games, né? Eles dominam redes sociais, mas eles não sabem abrir um e-mail. Tudo bem que o e-mail já tá antigo, né? Mas, assim, existem outros caminhos que, para nós, eles são mais fáceis, que para eles não funcionam. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa é um diálogo de geração. Nós, professores, dialogando com a geração deles, entendendo aquilo que é de interesse deles, aquilo que eles dominam, porque nós precisamos nos adequar. Se nós queremos ganhar a atenção desses alunos e fazer com que a aula seja interessante, interativa, precisamos falar a língua deles. Só que existe uma resistência muito grande. O aluno que tem que se adequar à minha realidade. Eu vou usar esse equipamento e pronto. Então, eu acho que esse momento trouxe um monte de prejuízos, mas ele trouxe algo positivo. Ele nos alertou que nós estamos perdendo espaço para, às vezes, o YouTube. O aluno vai lá, ele liga lá, ele consegue assistir uma aula que talvez seja melhor do que a nossa nesse ensino remoto. Então, isso alertou para a necessidade de entender esse universo e entender que os alunos estão diferentes, que as gerações mudaram, que a maneira com que eu aprendia é diferente da maneira com que eles aprendem, né? Até, eu acho que foi o professor Diogo que falou sobre as gerações, não foi isso? Então, entender que há uma mudança e que nós precisamos atender a essa expectativa. Agora, eu me preocupo também com esse momento em que eles estão em casa e, de certa forma, assim, com seus corpos presos, porque tem que ficar preso dentro do apartamento, dentro de uma casa e tal. E quando voltar, eles vão estar com uma necessidade de se expressar, de se manifestar, e utilizamos tanto tempo o ensino remoto, como que vai funcionar isso? Será que esse é o momento em que a educação física ela vai entender que existe mais um braço de possibilidade e vai utilizar isso a favor? Ou esqueceremos tudo que passou e voltaremos à velha tradição de ver isso como um problema? Eu espero que não, né? Mas penso dessa forma. Em resumo, precisamos usar tudo isso como nossos aliados e não como uma dificuldade, um beijo de 7 cabeças que não pode ser dominado. Afinal de contas, se eles dominam, nós também podemos. Não sei se eu respondi, mas seria isso. Obrigado, Daniel. Eu vejo que você precisa trocar umas figurinhas com o Diego depois sobre as pesquisas de vocês, né? Agora eu vou falar com o sotaque do meu agrado. Alexia, eu me perdi um pouco sobre que fase do ensino foi que você trabalhou, o seu trabalho, o seu relato de experiência com a prática dos esportes. Foi ensino fundamental 12, 8º ano. Isso. Então, como foi, a mesma pergunta que eu iniciei para o outro colega, como foi a aceitação? Foi 100% ou houveram alunos que
preferiram não participar das suas aulas de educação física? Houve bastante participação, mas sempre tem alguns que não querem, né? Então, acho que a participação foi maior porque as aulas nessa escola eram divididas. As aulas teóricas e as aulas práticas. No contraturno, só esporte. Só uma modalidade específica. Então, quando a gente chegou com uma proposta diferente, eles já ficaram mais animados para participar. Porque não era a mesma coisa que eles faziam toda a vida. Então, pelo que você falou, era um público que não tinha acesso a conteúdos diferentes da educação física, estava na mesmice do futsal, a queimada, né? Ou eles tinham basquete, eles tinham vôlei, eles tinham handebol. Na verdade, não era nem o futebol, nem o futsal, era o vôlei. A prática deles era só vôlei. Mas vôlei com rede, com regras, ou brincadeiras de levantar a bola, jogar 3 cortas? Vôlei é a modalidade mesmo. Porque o professor, que era o professor da disciplina lá na escola, ele é especialista em vôlei. Então, ele tinha as equipes de vôlei e era só vôlei. Então, parabéns pelo seu trabalho. Fico torcendo para que apareçam trabalhos como esse, porque a educação física não aguenta mais professores pegar ou rolar a bola e os alunos escolherem, ou ele usar só aquilo que é do seu campo de segurança, não querem sair da sua zona de conforto e ensinar somente aquilo que ele sabe. Temos a BNCC que você está estudando, que deixa bem claro os conteúdos da educação física, no caso da BNCC, chama de unidades temáticas, e que o professor precisa ensinar todos eles e a escola precisa cobrar ao professor todos eles. Vou repetir o que eu falei na sala de ontem. E se isso não acontece, alguém está sendo irresponsável com o ensino da educação física. Porque fora o esporte, ainda tem mais 5 outras unidades temáticas. Imagine só um só esporte, né? Então, não existe justificativa. Outra, a educação física ainda tem que se preocupar com a inclusão das pessoas, principalmente aquelas que têm dificuldades, porque se o aluno não está participando, alguma coisa está acontecendo na aula e você precisa lembrar do seguinte: se o aluno não gostar da aula de matemática, ele não tem o direito de sair da aula de matemática e passear na aula de matemática, nem de português, nem de matéria nenhuma. Então, o professor, ele precisa de apoio pedagógico, ele precisa de apoio do gestor, para que ele possa cobrar essas pessoas. Isso não é autoritarismo, tá? Isso não é autoritarismo. O professor, ele precisa se esforçar para melhorar a dinâmica da sua aula, a sua didática, ele precisa melhorar em muitos aspectos, nós todos precisamos, mas cobrar a participação nas aulas de educação física não é autoritarismo. É assim que eu entendo. Então, vamos falar um pouco agora com o Andreoli, né? É assim que te chama mesmo, Andreoli? Isso, assim mesmo. Você pesquisou somente o futebol americano? Eu fiz uma adaptação lá nas minhas aulas de educação física, onde eu peguei um pouco do futebol americano, um pouco do rugby e muito do flag football e coloquei as regras para acontecer dentro de uma quadra, dividindo isso por séries. Digamos que crianças do 6º ano começariam aprendendo com flag e tal, as que já têm uma mobilidade motora e já dominam outras modalidades esportivas, os fundamentos, de forma que que possa se expressar na aula de educação física, principalmente do basquete, do handebol. Quando chega no 9º ano, já é sem o flag, ou seja, o aluno ele não precisa puxar o flag futebol. Então, será que essa sua pesquisa, quando se fala de educação física,
uma vez que, no meu entendimento de muitos autores, esportes com regras oficiais, com esses detalhes tão rígidos das práticas esportivas, ou não, o que chamamos de esportes na escola. Será que sua pesquisa não, já que é no campo da educação física escolar, não poderia abrir esse leque para ajudar o esporte da escola nessas formas de expressão, com regras funcionais, com regras flexíveis e adaptáveis às circunstâncias de cada série? Não, com certeza. Eu acredito nessa perspectiva também de ter o esporte da escola, né? É porque o recorte da pesquisa, essa pesquisa faz parte do meu mestrado, e no mestrado a gente vai desenvolver uma sistematização para o futebol americano, e isso é pautado sobre a teoria do jogo. Então, o jogo como um modelo de ensino para o futebol americano. Então, como a gente vai fazer essa sistematização com pequenos jogos onde as crianças possam aprender o futebol americano. E aí, depois dessa sistematização, a gente vai construir uma oficina para desenvolver no PIBID. Então, para que os professores que participem dessa oficina consigam, ofereçam possibilidades deles trabalharem o futebol americano na escola. Quanto à pesquisa, quanto à revisão em si, foi utilizado o futebol americano para mapear justamente o que a gente tem de conhecimento sobre o futebol americano cientificamente, sendo na educação física e fora dela. Mas foi só um primeiro passo da pesquisa. Desculpa a minha intromissão no seu objeto de pesquisa, porque sempre me restam algumas perguntas, algumas provocações, e eu acho que se você sair daqui com uma provocação, vai ser mais interessante. Não, mas é muito válido, até porque não tem como eu pegar o futebol americano que é jogado profissionalmente e colocar ele na escola. Um princípio básico para que uma pesquisa aconteça é que ela tenha uma amostra. E essa amostra, a nível escolar, vai ser bastante complicado de você construir, uma vez que nas escolas, campo de futebol, quadra já é difícil. E campo, né? Que possa acontecer o futebol americano, né? Uhum. Não, mas na quadra dá para desenvolver tranquilamente. Eu também sou professor, eu atualmente estou nos anos iniciais do ensino fundamental. E, eu tô na rede privada, mas mesmo assim não tem campo na escola, só tem quadra. E durante a minha graduação também aqui na UFLA, participei do programa de residência e outros projetos de extensão, era só quadra mesmo, mas isso nunca pode ser um impeditivo para a gente negar um conteúdo que faz parte da educação física para os nossos alunos. E sim adaptar o esporte àquela realidade, né? O esporte ou qualquer outro conteúdo. Ok, obrigado, Joel, pela sua participação. Acho Professor, que eu já coloquei vocês. Acontece impedimento, para ser sincero, até na universidade. Durante o meu processo de graduação, não acontece essas coisas. Às vezes, essa sua negação de vivência, partindo até do processo da universidade. Chega na escola também, pela acomodação do professor, até pela falta de recursos de ambiente. Então, vale ao professor ter essa vontade, esse arrojo dele de enfrentar tudo e contra todos. E pensar, igual que você disse, se o professor não está oferecendo isso aos seus alunos, alguma coisa está quebrando a educação, algum elo está faltando. O professor não pode fazer isso. Fica difícil, né, de reivindicar melhores condições, não é verdade? Quando eu vejo pessoas falando que não tem material na escola, pelos cabelos brancos que eu já acumulei, eu já passei por algumas escolas. E eu já passei por algumas escolas que eu cheguei lá, havia uma bola de futsal velha que as crianças faziam alguma coisa que chamavam de educação física lá. E eu consegui material. Não é chegando e exigindo e botando banca. E a gente mostra nosso trabalho e conquista aos poucos.
próximo, a gente vai comprar, aumenta 2 bolas, aumentam 4 bolas, né? Eu cheguei numa dessas escolas, eu entreguei ela, é uma escola pública, com uma sala de tatames, de 84 tatames, com todo o equipamento que era necessário para dar o treinamento de handebol, que fora a aula de educação física, eu dava aula de esportes na escola, que era handebol e karatê, eu sou especialista nessas áreas, e todo o material eu consegui com reivindicações, mas principalmente mostrando que a educação física existe, tá, gente? Então, eu não estou dizendo que isso é possível em todos os lugares, mas comigo aconteceu de todos os lugares que eu passei, eu consegui. Não consegui dar uma aula boa em todos os lugares. Isso eu confesso a vocês que teve lugar que eu não consegui melhorar a situação, mas de dar uma aula, de dizer, eu dei uma aula de educação física. Nem em todos os lugares eu consegui. Tá? Então, eu acho que um professor motivado, ele consegue muita coisa dentro de uma unidade, dentro de uma escola. Primeiro, com respeito à sua profissão, com respeito aos seus colegas professores, que a gente sozinho lá na quadra não consegue nada também não, viu? Porque se você não souber fazer, não for diplomático com os outros colegas, não fazer as interações necessárias, a interdisciplinaridade, isso também fecha portas. Confusões com alunos, fecha a porta. Confusão com gestor, fecha a porta. E quando você fecha uma porta da educação física, você fecha só para você, não. Você fecha a porta da educação física para você e para os outros que vêm. Então, quando eu cheguei numa escola que só tinha uma bola e os alunos preferiam ir lá para o portão ficar batendo papo ou então rodando pela escola, fugindo da educação física, quando eu recebi assim, não foi à toa. Foram portas para a educação física que foram fechadas historicamente. E para abri-las, é trabalho. Exige muito de você. Então, a mensagem que eu deixo aqui como profissional que está há quase 20 anos trabalhando com esse negócio de educação física. E espero que sejam muito felizes nessa profissão que escolheram. Eu troquei, eu trabalhei 6 anos no hospital como técnico de enfermagem, e eu troquei a dor, o choro, a doença, a infecção, o ambiente pesado, pelo ambiente de saúde, de satisfação, de felicidade, de lúdico, de aprendizagem, de saberes. Com todo respeito a meus companheiros lá, mas eu fiz decisões que melhorou a minha vida, né? Só não deixei de comparar o estacionamento lá do hospital com o estacionamento da escola, mas o tempo, às vezes, pode ajudar alguns de nós, né? Boa noite a todos. Alguma pergunta? Podemos fechar por aqui, gente? Então, boa noite. Foi um prazer estar com vocês nesse momento da nossa vida. Espero que sejam muito felizes nos trabalhos que vocês apresentaram hoje aqui e consigam suas graduações, suas pós-graduações de maneira honrada, com respeito à nossa profissão. Beijo no coração e vamos nessa.